Gravar. Pronto. Então, o importante, né? Álvaro já começou a fazer algumas perguntas. Queria falar um pouco aqui sobre a prova da FGV, né? E a minha prova, que vai ser diferente, né? Então, os alunos de administração vão fazer a prova da FGV e os demais cursos, né? Contábeis, gestão financeira, processos gerenciais, vão estar fazendo a prova minha, né? Uma prova que eu elaborei. Da mesma forma, 20 questões fechadas, né? E, enfim, o nível das duas provas são muito parecidos, né? Vamos dizer assim, a única diferença é que, de fato, a FGV não vai utilizar aquele conteúdo inicial que eu tratei de controle interno. E eu vou na minha prova, né? Enfim. Então, os alunos de administração não precisam estudar aquela sessão 0, né, que eu criei. E os demais alunos vão dar uma olhada nela, porque a gente vai fazer alguns conteúdos sobre aquela sessão. Mas os níveis da prova estão o mesmo, né? A FGV não tornou a prova nem mais fácil, nem mais difícil. A prova está da mesma forma, né? Os conteúdos bastante variados, né? Muitas questões, né? Meio a meio, né? De questões teóricas e questões de cálculo, né? Então, metade aí dessa história. Vocês vão ter bastante tempo para fazer a prova, né? A prova vai estar disponível para vocês a partir das 18 horas do dia da prova. E a partir e a prova, teoricamente, vai até as 21h30. Mais 22 horas vai travar tudo, não vai aceitar mais nenhuma resposta, né? E até meia-noite eu vou estar postando as notas de vocês lá no AcadWeb, né? No nosso sistema. Então, 10 horas vai travar tudo, eu não vou ter nenhum, né, poder sobre isso. Vou começar a corrigir as provas, que já vão ser meio que corrigidas automaticamente, né, pelo um formuláriozinho que a gente está utilizando lá no Google. Enfim, vai ser muito rápido a questão das notas e tal. Na semana seguinte, não vamos ter prova, né? Vamos ter uma aula de revisão, realização de exercícios e tal. E na semana seguinte, PS. Então, isso, se conclui. Eu não pensei ainda na PS para os cursos de não administração. Talvez não sejam 10, né, 20 questões, ABCDE. Talvez seja outra forma, mas eu vou estar pensando sobre isso só na semana que vem. Neste momento, eu estou ainda imersa nas questões que eu desenhei e estou tendo que finalizar ainda uma prova, né, de administração financeira. Então, não quero pensar na PS enquanto eu estou a fazer a P2, né? Vamos fazer aí, falar sobre a PS depois. Então, é isso. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professora, eu tenho só uma dúvida que eu não entendi. Para administração, a nota já vai sair na hora também? Sim. Certo. Porque a gente que vai corrigir também. Como a gente pegou a prova antes para revisar, a gente vai estar com gabarito, a gente vai corrigir o gabarito e já vai postar a nota. Ah, tá bom então. Perfeito. Pronto. Mais alguma? Tem um mosquito aqui infernizando a minha vida. Vamos lá. Então é isso. Vamos fazer a P2. E isso, o conteúdo da P2, Giovana está perguntando aqui, né? Se o conteúdo P2 é desde a sessão 0. Sim, né? A gente tem umas 2 questões ali da sessão 0, eu acho. Que eu elaborei duas questões. E todas as demais sobre os outros, desculpem, os outros conteúdos, né? Então, a gente, sim, vai trabalhar todo o conteúdo da disciplina no semestre. Mosquito e soluço. Vamos nessa, que a aula hoje vai ser boa, promete.
Todo mundo com a prova aberta aí? Tem a prova e tem um gabarito lá na provas anteriores. Então, quem puder abrir, abram. Vai ser obrigatório os cálculos na prova? Não, vai ser só o gabarito, Everton. Literalmente, A, B, C, D, E e foi. Não vamos necessitar de nenhum cálculo. Vai ter upload de nada de cálculo. Vai ser só o gabarito mesmo que vai ser verificado. Que é bom por um lado, porque traz agilidade à correção. E ruim pelo outro, né? Porque, enfim, não vai ter ponderação. Acerto é meio ponto, erro é 0 e a soma dos acertos vai ser o valor final da prova, né? Mas eu acho que a maioria de vocês não vai precisar de nota alta, né? Enfim, vocês tiveram uma boa nota aí na P2, na P1. E eu espero que vocês estejam confiantes aí para fazer a P2. É uma prova fácil. Eu acho o conteúdo de administração orçamentária fácil em termos de prova, né? Enfim. Então, abri a de matemática financeira e não a de AOC. Muito bem. Deixa eu abrir a de AOC. Não consegui pegar o mosquito. Massa, vou abrir o Excel para a gente fazer no Excel as questões. Qualquer coisa, me parem aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá. Primeira questão, pessoal, da prova do ano passado. Primeira questão. A empresa Extrator Ltda identificou em seu último mês os seguintes valores: receita bruta de vendas de R$ 6.000, impostos incidentes sobre as vendas de 20%, custos e despesas variáveis de 50% sobre a receita líquida, custos e despesas fixas R$ 2.000. Se considerarmos os valores identificados também para o próximo mês, a margem de contribuição da empresa será de... Alguém lembra aí especificamente o conceito de margem de contribuição, pessoal? Ou é um termo novo para vocês? Se não me engano, é receita menos custo, né? Exatamente. Margem de contribuição é receitas menos impostos, no caso aqui específico, que ele trata de impostos sobre vendas, menos custo da mercadoria
vendidas. Esse é o conceito de margem de contribuição, muito parecido com o que a gente vem chamando, né, de lucro bruto, né? Enfim, durante a disciplina. Neste caso específico, de quanto é a nossa receita? 6.000. 6.000 reais. Os impostos são de quanto? 20% sobre as vendas. Ou seja, 120, 0,20 de 6.000, 1.200. 6.000, dá 1.200. E depois, Variáveis, né? 50% sobre a receita. 3.000. líquida. E essa é a grande questão, essa é a grande pegadinha dessa questão. Porque a receita ali é bruta. Exatamente. A receita lá de 6.000, ela é bruta. A receita líquida seria a receita menos os impostos. E seria 50% sobre isso, ou seja, 2.400. A margem de contribuição é receita menos impostos menos custo da mercadoria vendida, de R$ 1.400. Qual é a letra? Juliana, volta, por favor, CMV, por favor. Sim. Eu fiquei na dúvida aqui, como foi que tu fizesse esse cálculo? Receita líquida. Receita líquida. Eu vou botar aqui. É o resultado entre a receita bruta menos os impostos. Então, o custo da mercadoria vendida é 50% da receita líquida. Qual é a letra, pessoal? Letra A. Letra A de Amor, Tão bonzinho esse menino. hoje, não foi? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguns de vocês podem perguntar, professora, eu não me lembro de ter visto esse assunto durante a disciplina. Esse é o grande X da questão de a gente estar numa última disciplina do currículo de finanças da faculdade, pessoal. Porque ela não trata especificamente de margem de contribuição, mas ela trata de lucro, né, do DRE, ela trata de GAL, de GAF, de custo da mercadoria vendida, de decisões de investimento e financiamento. Ela reúne tantos conteúdos que esses conteúdos mais específicos de balanços financeiros, demonstrativos, né, eles entram também na disciplina, né? A gente às vezes faz uma contestação desse tipo de questão, né, na FGV, porque não está diretamente ligada a nenhum conteúdo, e a resposta deles é essa, mas o aluno, neste ponto da disciplina, ele tem que saber esse conteúdo, né? Ele tem que saber o que é uma margem de contribuição, ele tem que saber o que é um LAGI, ele tem que saber o que é um lucro líquido. Então, esses conteúdos vão vir também como forma de revisão, já que o demonstrativo financeiro é um relatório que tem que ser dominado pelo aluno neste ponto do curso, entende? Ô, professora, no caso aí, a margem de contribuição é, no caso, igual ao CMV, né? A margem de contribuição é igual ao CMV. É só uma coincidência. Ok. Porque a margem de contribuição é a receita líquida menos o CMV. Ok, professora. Valeu. beleza. Segunda questão.
Vamos lá. Talvez eu tenha que fazer isso para ganhar mais espaço aqui e aumentar mais a nossa fonte. Pronto. Os executivos da Industrial Adição de Valor SA estão planejando executar ações para melhorar a lucratividade da companhia no ano de 2016, buscando gerar um EVA positivo. As projeções atuais para o ano de 2016, as quais são objeto de análise por parte dos executivos, são as seguintes: vendas orçadas de 100 milhões, gastos variáveis de 65 milhões, gastos fixos de 30 milhões, capital investido na operação, capital próprio de 30 milhões e capital de terceiros de 20. A taxa de remuneração dos capitais próprios de 25% ao ano e de terceiros de 15% ao ano. Adicionalmente, é estudado um cenário alternativo, onde se prevê a redução dos custos fixos em 20%, promovendo mudanças estratégicas que também reduzirão o nível de risco da operação, alterando o custo do capital próprio de 20% ao ano e de terceiros 10% ao ano. Com base nas informações apresentadas, o cenário com EVA positivo será o cenário 1, ou o cenário 2, o cenário atual, ou o cenário alternativo. Então, é uma questão que aponta, né, para o assunto de EVA, e ele quer saber no cenário atual e no cenário alternativo, que ele mesmo coloca, alternativo, que ele coloca aí na questão, certo? Como é que a gente calcula EVA, pessoal? Vocês lembram? Não vai ter a fórmula, né? Esta prova é uma prova que não tem fórmula na prova, mas vocês vão ter acesso, obviamente, a todo o material da disciplina. Então, essa fórmula pode ser facilmente encontrada lá na seção 1, que é a seção que a gente trata de EVA, né? E a fórmula do EVA é lucro líquido da empresa menos o custo médio ponderado de capital multiplicado pelos os investimentos iniciais da empresa. Eu estou chamando aqui de I maiúsculo e zero. IO, né? Vou chamar de IO para ficar o zero baixinho. Então, a gente tem que descobrir o lucro, o custo médio ponderado de capital e o investimento inicial para a gente poder fazer essa conta, certo? Vamos, então, achar o lucro. A partir dos dados que eu tenho aí, o lucro vai ser a razão das receitas, né? Menos o custo da mercadoria vendidas, menos os custos fixos, igual a o LAGIR. Tem juros e imposto de renda nessa questão aqui? Tem juros. Ele dá o custo do capital próprio e ele dá o custo capital de terceiros e o capital de terceiros. Vamos lá ir e tirando o imposto de renda, que aí sim não diz nada, você vai ter o lucro líquido. Então, no cenário atual, eu vou cortar aí 6 zeros dessa operação para a gente facilitar a vida da gente, certo? Depois a gente inclui 6 zeros na nossa resposta. Então, as vendas orçadas foram de 100 milhões. O custo da mercadoria vendida, que são os gastos variáveis, são de 65 milhões. E o custo fixo, os gastos fixos, de 30 milhões. O que me resulta num LAGIR de 5 milhões. Então, eu vou pagar juros. Ele diz que
o capital de terceiros é de 20 milhões a uma taxa de 15%. Então, os juros que eu vou pagar vai ser 15% de 20 milhões, ou seja, 3 milhões. E me dá um LAIR de 2 milhões. Eu não tenho imposto de renda declarado aqui, então o meu lucro líquido vai ser 2 milhões. Alguma dúvida aqui, pessoal? E agora eu vou para o cenário alternativo. Adicionalmente, é estudado um cenário alternativo onde se prevê a redução do custo fixo em 20%. As receitas ficam as mesmas, os gastos variáveis ficam os mesmos e os custos fixos eles decrescem 20%. Ou seja, 24 milhões. Meu LAGI, portanto, é de 11 milhões, com taxa de juros no cenário alternativo, capital de terceiros é 10%, 10% sobre 20 milhões dá 2. E aí o LAIR vai ser 11 menos 2, não tem imposto de renda, e o lucro líquido será 9. Olhando apenas para isso, qual seria o melhor cenário, atual ou alternativo? Alternativo, por enquanto, né? Alternativo, maravilha. Então, eu já posso dizer aqui que o atual é 2 milhões e o alternativo é 9 milhões. Pronto. Agora eu preciso calcular o custo médio ponderado de capital. Eu quero o custo médio ponderado de capital atual. Não vai ter fórmula na prova, você vai poder consultar facilmente que dívida sobre dívida mais capital próprio multiplicado por KD mais S dividido por D mais S multiplicado por KS. Eu não tenho imposto de renda, eu não preciso tirar o imposto de renda aqui da taxa KD, né? Então, o meu custo médio ponderado de capital atual vai ser o valor da minha dívida, que é de 20 milhões, dividido por 20 mais 30 milhões, 50 milhões, isso multiplicado por 15% ao ano, mais 30, que é o capital próprio, dividido por 50, que é a soma do capital próprio com o terceiro, multiplicado por 25%. Alguém pode me dar o número do custo médio ponderado de capital atual? Eu tô com o valor de 0,21 aqui, mas eu não tenho certeza. 21. O meu deu 21 também. Então, esse é o meu custo médio ponderado de capital atual. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa do alternativo. No alternativo, os custos mudam, né? Alternativo. O capital é o mesmo, mas o capital de terceiros agora vai para 10% e o próprio vai para 20%. Não é isso? 10% e 20%. E isso resulta
0,16. 0,16. Maravilha. Estou pronta agora para fazer o cálculo do EVA, pessoal. Já posso fazer isso. Vai ser o custo médio ponderado de capital, no caso, 21%, multiplicado pelo investimento inicial. Quanto é o investimento que foi feito? 50? 50 milhões, exatamente. Ou seja, 10 milhões e meio para o custo médio ponderado de capital. 50 milhões, eu botei uma coisa a mais aqui. Botei, pronto. 50 milhões é isso? É. Não, é isso. É isso mesmo. É um zero a mais aqui. 50 milhões. É. Então, o EVA do primeiro mês do atual vai ser menos 8 milhões e 500. No cenário alternativo, eu tenho um custo agora de 16% sobre os mesmos 50 milhões. O que vai me dar um custo de 8 milhões. E vai me dar um EVA de 1 milhão. Qual é a letra que corresponde à resposta, pessoal? Professora, eu não estou encontrando aqui não, alternativa não. Sim, Deu alguma coisa errada. tem. Vamos lá, certo? Por quê, pessoal? Essa é a fórmula que é apresentada para vocês lá no CA, certo? Ele pegou o custo médio ponderado de capital e multiplicou pelos 50 milhões, que era o capital total, certo? Sim. Só que na nossa conta, eu não peguei, eu peguei o lucro líquido, ou seja, eu abati os juros de capital de dessa história. Estão entendendo? Então, aqui, nessa fórmula do custo médio ponderado de capital, eu estou abatendo 2 vezes o juro de capital de terceiros. Ah, sim, sim. Então, neste cenário, eu não posso pegar o lucro líquido. Eu tenho que pegar o quê? O LAGI. O LAGI, que vai ser 5 milhões, aqui no atual, e no alternativo vai ser de 11 milhões. E aí sim você vai ter resultado, que é letra É. B. Atenção! Ah, é. No cenário da gente ter impostos aqui, vocês têm que pegar o LAGI e diminuir dos impostos. Porque o que essa formulazinha aqui de custo médio ponderado de capital faz é só tirar os juros e o dividendo sobre capital próprio. Ele não tira imposto, certo? E aí, LAGI menos imposto não é nada. É somente LAGI menos imposto, certo? Letra B. No Letra caso, B. se tivesse um imposto ali de 2, aí seria, nesse primeiro caso, no atual, seria 5 menos 2 para compor ali o LAGI, né? Exatamente. Ok. B de quê?
Deixo aqui o meu salve a todas as pessoas solteiras que estão na seca aí há 3 meses, certo? Né, finalmente, né, em algum momento da nossa história, o valor da pessoa casada está surgindo, né? É verdade. A pessoa casada. Deixa eu salvar aqui a nossa planilha, certo, pessoal? A senhora vai postar essa planilha depois ou não? Sim. Vou agora, enfim, compartilhar com vocês a prova, porque vai ser uma questão teórica. Eu não quero copiar questões teóricas lá não, que ela fica muito coisada, muito fora dos escopos. Terceira questão. Com um cenário mais propício ao crédito, principalmente quando são adotadas políticas de incentivo ao consumo, como no caso a redução das taxas de juros, observa-se incremento no nível de endividamento das empresas. Considerando que a redução da taxa de juros não deve ser considerada o único fator determinante para o endividamento, indique a alternativa que apresenta outros fatores ou características que influenciam de forma relevante os endividamentos de curto e longo prazo das empresas brasileiras. Ou seja, por que as empresas brasileiras se endividam além do custo da taxa de juros está decrescente, certo? Letra A, deixa eu botar aqui para a gente. Letra A. Altas e baixas nas taxas de juros provocam comportamento muito mais bruscas quando se trata de decisões de longo, quando se tratam de decisões. Eu estou lendo tudo? Tá certo. As altas e baixas na taxa de juros provocam mudanças de comportamento muito mais bruscas quando se trata de decisões de longo do que de curto prazo. Empresas maiores e com mais ativos tangíveis, por possuírem mais garantias e recursos, trocam o endividamento de curto prazo pelo de longo prazo. Composição dos ativos, nível de receitas, PIB Brasil, taxa de retorno dos acionistas. Quanto menos tangíveis forem os ativos, menos lucrativa, menos líquida, menor e mais volátil uma empresa for. E quanto menor forem os juros do mercado, mais ela tenderá a se endividar a curto prazo. Quanto mais ativos tangíveis, maior lucratividade, maior oportunidade de crescimento da empresa.
tiver e quanto menor forem os juros base do país, mais ela tenderá a se endividar a longo prazo. Vocês querem excluir algumas aí? Vamos lá. Eu vou começar. Eu iria a letra A. Eu vou começar pelas duas de baixo, certo? Quanto menos tangíveis forem os ativos, menos lucrativa. A gente não pode dizer isso, certo, pessoal? Empresas que não têm ativos muito tangíveis, não necessariamente elas são menos lucrativas, se endividam menos, certo? Você tem as empresas aí de posse intelectual, né, onde o maior valor delas não está nos ativos fixos, mas está nas ideias, né, no desenvolvimento do que elas possuem em termos de capital intelectual, vamos dizer assim. Então, a gente não pode fazer essa correlação que a questão D traz para a gente. Né? Do mesmo jeito que a gente não pode fazer essa correlação que a letra E faz para a gente, que quanto mais tangíveis os ativos, mais lucrativos. A gente não pode dizer isso também. Não é porque uma empresa tem um ativo fixo alto ou um ativo tangível alto que ela necessariamente vai ser mais lucrativa do que outra. Né? Então, essas duas aqui não fazem sentido, certo? Vamos lá, ele pergunta, a pergunta dele, é importante a gente ver isso, é que fatores ou características influenciam de forma relevante o endividamento de curto e longo prazo. Aí ele fala, vamos lá, voltando para a letra A. Altas e baixas na taxa de juros provocam mudanças de comportamento muito mais bruscas quando se trata de decisões de longo do que de curto prazo. É o oposto, pessoal. Altas e baixas na taxa de juros geralmente mudam o comportamento no curto prazo, não no longo prazo, né? No longo prazo, as taxas tendem a ter uma maior estabilidade. Então, por isso, essa questão A, ela está incorreta. Questão B. Empresas maiores e com mais ativos tangíveis, por possuírem mais garantias e recursos, trocam o endividamento de curto pelo de longo. Vamos dizer assim, por mais que isso seja uma prática do mercado, e é uma prática verdadeira, isso não é uma característica que torna relevante o endividamento de curto e longo prazo. O fato da empresa ter mais ativos tangíveis, entende? Não é por ela ter ativos tangíveis que necessariamente isso influencia tão relevantemente o endividamento dela. E por isso nos resta apenas a letra C, composição dos ativos, nível de receita, PIB Brasil e taxa de retorno dos acionistas. Por quê? A composição dos ativos muda a taxa de juros e o muda. Eu não sei precisar a proporção, a diferença, mas a análise do banco muda a partir do processo de composição dos ativos. Se você tiver um ativo fixo muito alto, ou se você tiver um ativo fixo muito baixo, isso provavelmente vai ser ponderado na avaliação do crédito que vão oferecer para você. O seu nível de receita vai dizer muito sobre a sua capacidade de endividamento, porque isso vai dar para você, principalmente o GAL, né? O GAF, né? Desculpe, a gente está falando de despesas financeiras, porque o GAF vai dar essa medida de risco, né? E o aumento da receita, o nível de receita, de forma bastante relevante, vai impactar os endividamentos de curto prazo e longo. O PIB Brasil, que influência, professora? A influência na própria composição da taxa de juros. A gente sabe que se a Selic sobe, as taxas de juros bancárias sobem e o oposto também é verdadeiro. E, por fim, a taxa de retorno dos acionistas, que é o que os acionistas desejam como taxa de juros. Isso também é muito relevante para a composição do endividamento, porque se o acionista não quiser dividir esse recurso ser pago com o banco, é porque ele deseja bancar a sua empresa, né, e ganhar os lucros sozinhos, né, sem pagar juros aos bancos. Então,
A letra correta é a letra C. C de Coração. Covid-19. Coronavírus. Esse povo várias possibilidades aí, se vocês querem passar raiva. Covid-19, coronavírus, Carluxo. Vocês estão conferindo o gabarito aí, galera? Não. De vez em quando alguém dá uma olhada no gabarito aí, só para a gente não atirar longe. Podemos ir para a quarta? Sim. No que diz respeito à determinação da estrutura do ativo de uma empresa, é correto afirmar que... Eu queria parar aí, antes de responder essa questão, fazer uma breve revisão, certo, pessoal? Primeiro, a questão 3 e a questão 4 tratam do mesmo assunto, endividamento. Só que aqui na questão 3, ele fala de endividamento. E na questão 4, ele não fala de endividamento, ele fala de determinação da estrutura de ativo. É a mesma coisa, pessoal. A determinação da estrutura de passivo, desculpa. A estrutura do passivo é a estrutura de composição do capital próprio e do capital de terceiros. E isso também é chamado de endividamento, certo? Então, se liguem nesses termos que às vezes aparecem diferentes, mas eles tratam do mesmo assunto, certo? Letra A, né? Sobre a estrutura do passivo, ou seja, sobre a distribuição entre as contas de passivo e passivo de terceiros e passivo próprio, de capital próprio, de capital de terceiros, é incorreto, ou seja, a gente está buscando um erro, afirmar que uma estrutura de capital parte da premissa de que é possível ter lucros maiores por meio de maior quantidade de fontes baratas de capital. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? A premissa é possível ter lucros maiores por meio de maior quantidade de fontes baratas de capital. Se eu tiver fontes baratas de capital, é uma premissa certa dizer que eu vou ter lucros maiores? Sim, pessoal, é uma premissa certa, porque ele não identifica aí que tipos de fontes de capital. Se é fonte de capital próprio, se é fonte de capital de terceiros. Então, nesta perspectiva, né, a gente precisa ficar ligado que quanto menor o custo de capital de uma empresa, maior é a possibilidade dela ter lucro. Essa é uma questão correta. Letra B. A alavancagem financeira significa a possibilidade de os acionistas da empresa obterem maiores lucros para suas ações por meio do uso mais intensivo de capital próprio. Verdadeiro ou falso? A alavancagem financeira, pessoal, tem a ver com capital próprio? Não. Tem a ver com capital de? Terceiro. Essa questão está errada.
Letra C. O grau de aversão ao risco de uma empresa indica como ela percebe, por meio dos seus gestores, o risco financeiro que é evidenciado em sua estrutura de ativo. Isso é corretíssimo, pessoal. O risco de uma empresa faz parte disso a percepção de quanto de capital próprio e quanto de capital de terceiros existe. E isso é uma medida de risco. Portanto, também é correto. Letra D. O grau de aversão ao risco e a mensuração do endividamento são parâmetros norteadores da estrutura do passivo. Correto? Né? Porque é exatamente esses dois fatores que vão dar parâmetros para a gente saber se deve ter mais capital próprio ou mais capital de terceiros, ou se deve manter a coisa na proporção que está. Letra E. Ela não considera como fonte de capital os passivos normais decorrentes do financiamento dos custos da operação de uma empresa, tais como salários, fornecedores, encargos e contas a pagar. Isso é corretíssimo. Estrutura de passivo, estrutura de capital tem a ver com passivos de longo prazo e capital próprio. Não trata de capital de giro, muito menos das contas ali de giro que devem ser pagas com um ativo circulante. E isso não se considera estrutura de capital. É corretíssimo. 4 é letra... Saudade de desenhar no quadro. Sim, todo mundo vai fazer 20 questões na P2. Quinta questão. Podemos? Uma indústria têxtil está elaborando seu orçamento de produção para o mês de junho de 2016 e prevê venda de 23 mil metros a R$ 5,50 o metro. Considerando que o custo unitário é de 40% do preço de venda, que a empresa adota a política de manter em seu estoque mínimo 2.500 metros do produto acabado e em estoque inicial 2.800 metros, o valor orçado para a produção será em reais de... Vamos lá. Essa tem que ser uma questão facilzinho
a partir dos elementos do orçamento que a gente tem, certo, pessoal? Então, a gente sabe que ele está pedindo aqui para a gente fazer um orçamento de produção. E para saber o orçamento de produção, ou seja, o quanto eu vou investir na minha produção, eu tenho que produzir o que eu vou vender, obviamente, né? Vou deduzir o que eu vou vender do meu estoque inicial, porque já está disponível lá para venda, mas tenho que somar o meu estoque final desejado. E isso vai ter o total de itens a serem produzidos, ou eu vou chamar aqui de produção, certo? Então, as minhas vendas vão ser de 23 mil metros, que é o que ele fala aí. E o meu estoque inicial vai ser de 2.800 metros, como ele menciona na questão. E ele quer manter um estoque mínimo final de 2.500, e é isso que faremos, 2.500. Portanto, a minha produção vai ser as vendas menos o estoque inicial, mais o estoque final. Eu vou ter que vender 22.700. Esse não é o número que eu quero, porque eu quero o valor orçado para a produção. O que eu faço agora? Multiplica por 5,50 e tira 40%. Isso. Não tira. Do Não? preço de venda, né? É 40% do preço de venda, ou seja, o custo da mercadoria vendida é 40% do preço de venda, que é 5,50, ou seja, Isso. 20. Ou seja, o valor de produção vai ser 22.700 vezes 2,20, ou seja, 49.940. Letra D de dado. Letra D de quê? Dado? Professora, Sim. a senhora poderia repetir só essa última parte do cálculo que a senhora fez? A senhora pegou Diz 40% e multiplicou por o valor unitário, que é 5,50. Aí no valor de produção, para chegar ao valor de produção, ela fez como mesmo? Não ouvi direito. eu multipliquei os números de produtos a serem produzidos vezes o preço de produção. Ok. A senhora calculou 22.700 vezes 2020, 2,20, né? Correto. Ok. Alguma dúvida? Sexta questão. O Economic Value Added é conhecido como uma ferramenta de avaliação de desempenho da empresa e mede o valor econômico adicionado, levando em conta a. Apenas os custos com juros e outros capitais de terceiros. B. O custo de todo o capital, com exceção do custo de capital social. C. Apenas os custos, o custo visível de capital, ou seja, os juros. D. O custo de todo o capital, inclusive o custo de capital próprio. Ou é o custo de todo o capital, com exceção do capital próprio. Qual é o correto? Letra D. Letra D de Doido. Letra D de doido.
Pessoal, eu vou pegar uma água e vou dar boa noite aqui para os meus filhos. E 5 minutos a gente volta, pode ser? Pode ser. Vamos lá, aproveita para ir no banheiro, pegar uma água também e a gente volta aqui. Vamos concluir a prova hoje, pessoal. Vamos voltar a gravar aqui, pessoal. Letra é de Empresa. letra E de empresa. Agora tem uns nomes lá bem estranhos, né, professora, de orçamento, na questão. Qual? Essa da letra Majet, sei lá, burguês, sei lá o nome desse. Então, Master Budget. vamos falar disso. Primeiro, orçamento flexível a gente já falou, né? Aí vem Master Budget, né? É do inglês mesmo, orçamento principal ou orçamento master, né? Existe esse tipo de orçamento, certo, pessoal? Só que esse orçamento é orçamento de longo prazo. É aquele orçamento onde você não entra nos detalhes do balanço, do ativo, do fluxo de caixa, do estoque inicial, estoque final. É aquele orçamento maior, global, né, sob o qual o outro ele tem que ser regido, né? Seja por suas, vamos dizer assim, seja por seus direcionamentos, né? E o letra C é o Cost Drivers, que é direcionado a custos. É outro tipo de orçamento, mas é um orçamento direcionado apenas a custos e não a receitas e tal. Orçamento estático é outro tipo de orçamento, né, onde não é o oposto do flexível, é aquele que não tem flexibilidade nenhuma e ele permanece o mesmo sempre. E o orçamento base zero, que é o que a gente falou, né, onde a gente tem que justificar tudo a partir do zero. Doze. A elaboração Professora, do... Oi? qual seria o oposto do orçamento base zero? É o orçamento histórico, é o orçamento baseado nos valores históricos dos orçamentos passados da empresa. Tá certo. Que é a forma mais tradicional de se fazer orçamento. 12. A elaboração do orçamento de uma empresa é a decomposição de diversos orçamentos menores que são consolidados nas demonstrações financeiras. Sobre os orçamentos menores, é correto afirmar que o orçamento de vendas define a quantidade a ser vendida, mas sem a valorização do total vendido. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, professor. Porque a gente valoriza as vendas. Além da quantidade vendida, a gente tem que definir preço e tem que definir, portanto, receita, né? Letra B. O orçamento de compras de matéria-prima é consequência direta do orçamento de vendas. Verdadeiro ou falso? O orçamento de compras de matéria-prima é consequência direta do orçamento de vendas ou há outros elementos nessa história? Tem, né? Tem vários outros elementos. Como?
Mão de obra? Como A estoque. produção. Falando de matéria-prima, a gente fala especificamente de estoque. Ou seja, se eu tiver no meu estoque uma quantidade de matéria-prima que já faz todos os produtos que eu vou vender no ano que vem, eu não vou nem comprar matéria-prima, entende? Então, assim, a outra grande variável aqui Professora, é o orçamento de estoque. Pois não. mas, assim, não faria sentido se a gente fosse considerar que o estoque, ele é a compra de matéria-prima, ela é feita de acordo com a previsão de venda também. Também, se tivesse também, aí a gente tava noutra conversa. Mas não é consequência direta, Ah, entendi. entende? Uhum. As vendas é um elemento importante para a compra de matéria-prima, mas não é direto. Depende tanto do estoque inicial que você tem de matéria-prima, quanto também da política de estoque final. E esses dois elementos não têm diretamente a ver com vendas, né? Enfim. Ok. Letra C. Despesas financeiras consiste na determinação da depreciação dos imobilizados, verdadeiro ou falso? Falso. Despesas financeiras consiste na determinação de juros sobre capital de terceiros e não sobre depreciação. Depreciação é, por natureza, um custo fixo. Letra D. O orçamento de custos dos produtos vendidos é influenciado pelo orçamento de despesas financeiras. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Falso. Acho que é falso. Falso. Custo da mercadoria vendida tem a ver com custo da mercadoria, com mão de obra direta e com custo indireto de fabricação. O CIF. E letra E, o orçamento de produção define a quantidade a ser produzida, mas sem a valorização da produção. A gente já passou por todos, né? E aí a gente sabe que esse é o verdadeiro. E aí você vai se lembrar, poxa, professora, mas lá no orçamento de produção, a gente não definiu o custo de produção? Definiu, mas dentro do processo de custo da mercadoria vendida. O orçamento de produção, especificamente, ele trata de itens, de compra, de vendas, de estoque, né? Enfim, da quantidade. Ele não trata da valorização do produto, na valorização da produção, porque isso geralmente vem no orçamento de custo da mercadoria vendida. Letra É, de estranho. é de estranho. Ou é de esquerda? É de esquerda. Treze é de cálculo.
13. Uma empresa do setor de cosméticos tem dívidas no valor de R$ 24.000 e valor do patrimônio dos sócios, 24 não, 240, né? E o valor do patrimônio dos sócios de 360 mil. Considere que a taxa de juros que a empresa paga é de 12% por ano e a taxa de remuneração dos sócios de 18%. Desconsidere impostos. Considerando que o lucro líquido do período foi de 90 milhões e o capital investido foi de 300 milhões, o valor econômico agregado será de... Então, aí lembrando que o EVA vai ser o LAGIR mais impostos, né? Professora, a gente não tá vendo o Excel não, tá? Ui, desculpem. Considerando que o lucro aí vai ser lucro mais imposto, né? Ele diz para desconsiderar os impostos, o que facilita a vida da gente, menos o custo médio ponderado de capital vezes o investimento inicial. Se a gente for calcular o LAGI, como é que vai ser? Ele já dá direto, né, pessoal? O lucro líquido do período de 90 milhões. A gente tem que só lembrar que nesses 90 milhões estão incluídos a taxa de juros de capital de terceiros, da mesma forma que estava anteriormente. Então, eu tenho que tirar desses 90 milhões os 12% de taxa de juros sobre um capital, uma dívida de 240 mil. Ou seja, 89, 971 e 200. E aí, calcular o custo médio ponderado de capital, que vai ser mesma fórmula, né, pessoal? Deixa eu copiar a fórmula lá de cima, para ficar já certinho. Professora, tá certo mesmo esse 240? Parece, né, que tá certo. A questão foi anulada, alguém pode ver? Professora, nesse tipo de questão, eu nunca vou usar o lucro líquido, sempre vou usar o LAGI, é isso? Ou depende? Se você usar o lucro líquido, você vai ter que diminuir dos juros. Certo. Que é o que eu estou fazendo aqui, certo? Uhum. Pelo visto, é certo isso aqui, certo? Enfim. É mesmo, 90 milhões menos 12% de 240 mil, é isso. Vamos calcular o CMPC. O CMPC vai ser igual à dívida, vou tirar uns zeros aqui, certo, pessoal? 240 de dívida dividido por 240 mais 360, tudo isso multiplicado por 0,12, mais o valor do capital dividido por 240 mais 360 vezes 18%, ou 0,18. Quanto é o custo médio ponderado de capital?
O meu deu 0,012. Multiplica por 100, por favor. Eu esqueci. O meu deu 15,60. Tem uma terceira opinião médica aí? O meu deu a mesma coisa aqui. Ô, Ju, no lucro líquido, tu tirasse os 12% de juros. Sim. Por que que não tirou os 18% dos sócios também? Porque os 18% de sócio não entram no DRE. Mas o do lucro líquido DRE? já não é o resultado da DRE? Já, por isso que eu estou tirando os juros novamente, entende? Porque senão eu vou tirar os juros duas vezes. Não entendi, mas no DRE não já tira os juros? Sim, tira juros, mas quando a gente está considerando o custo médio ponderado de capital, a gente vai multiplicar isso pelo investimento total e não apenas pelos dos sócios, entende? Entendi. O meu deu 15,60 também. O meu tá errado, que eu em vez de colocar o ponto 18, eu coloquei 12. Eu fiz errado. Já achei meu erro. Então, o custo médio ponderado de capital de 15,60 multiplicado por 600 mil aqui do o EVA vai ser de... Eu tô achando os números estranhos. Deixa eu ver se essa questão foi anulada. Foi não. 13. Que letra seria? Não teria, né? Tá tudo redondinho, é. Ah, porque o capital investido foi de 300 milhões, pessoal. Isso. Então, aqui seria o custo médio ponderado de 300 milhões. Um divide menos o outro dá 43 milhões 172. Letra? Chega mais perto é a C. 43.200. E 200, exatamente. Letra C de... Comunista. Comunista. Professora, só qual foi a correção que a senhora fez ali no CMPC multiplicado pelo investimento inicial? Desculpa? A correção que a senhora fez ali no CMPC vezes É porque o investimento inicial, de acordo com a questão, é de 90 milhões. É de 300 milhões. Ah, sim, ele já dá o capital investido, né? Se o lucro líquido utilizar 90 milhões, fica redondinho, 43.200. Pois é, mas esse seria um erro. Por isso que eu não quero fazer aqui junto com vocês, certo? Uhum.
Podemos? (14) tem uma tabela, vamos olhar para ela juntos. 14. Determinada empresa levantou as seguintes informações para efetuar seu orçamento de vendas para o mês de setembro de 2016. Estoque final, 475 unidades com tal custo, né? Estoque inicial no mês 8, né? Com tantas unidades. Estoque final, tarará, e produção em 8, 845. Considerando que a empresa adota o PEPS. O que é PEPS, pessoal? Primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que entra, primeiro que sai, para controle de estoque, e que está prevista no mês 9 a venda de 94% das unidades vendidas em 8, sem previsão de aumento ou redução de custos, o valor em reais da baixa de estoque para setembro é de aproximadamente eu vou botar aqui sem a tabelinha. Eu vou deixar a tabelinha. Pronto, vamos lá. Então, eu tenho um estoque final no mês 7, que era de 475 unidades a R$ 18,90. Eu tenho um estoque. Professora, não está no Excel não, professora. Eita. Esse estoque final do mês 7, pessoal, vai ser o estoque inicial do mês 8. Vocês estão entendendo isso? O estoque inicial do mês 8 vai ser 475 unidades a R$ 18,90. E o estoque final do mês 8 vai ser de 385 unidades a R$ 19,10. Certo? Com a produção de 845 itens a R$ 19,10. Aí ele diz que em 9, né, no mês 9, o que é que vai acontecer? O estoque inicial do mês 9 vai ser igual ao estoque final do mês 8. Estão certo? Tá claro para vocês? Sim. E ele, no mês 9, as vendas vão ser de 94% das unidades vendidas em 8. A gente tem as unidades vendidas em 8 aqui, pessoal? Não, né? A gente tem que reduzir o inicial. A gente tem que calcular, exatamente. A gente tem que se ligar, né, naquela formulazinha básica que a gente utilizou, que é vendas, né, menos estoque inicial mais estoque final vai ser igual a produção.
Indo de trás para frente, produção menos estoque final mais estoque inicial vai ser as vendas. De quanto é as vendas? Vocês chegaram a isso? E aí, pessoal, chegaram a isso ou não? Agora eu cheguei. Maravilha. E aí é que eu vou ter o processo aqui, né? Ele diz que as vendas do 9 vai ser 94% das vendas do 8, ou seja, 0,94% de 935 dá 878,90, né? As vendas vão ser 878,90, sem previsão de aumento ou redução do custo. O valor em reais da baixa do estoque, o estoque inicial vai ser de 385. A baixa do estoque. O que é que ele quer dizer com a baixa do estoque, pessoal? A venda? Quer saber o custo do estoque, né? Ou seja, o valor que o estoque vai reduzir no mês 9. Né? Porque aqui, se eu tenho produção em 8, eu tenho essa venda, eu vendi as 475 unidades a 18, depois, né, vendi mais para vender esse, e esse foi o meu estoque inicial, que é 385, beleza. Aí 385 em 90, esse vai ser o valor da minha baixa do estoque. Na minha visão, é isso. Será que tem essa resposta lá? Porque é isso que vai reduzir no meu estoque. O meu estoque inicial que vai ser vendido. Tem não. O professor, mas como ele cita o PEPS, no caso, acho que a gente teria que fazer aqui a proporção em reais, não? Desse mês 8. Desse primeiro, do estoque inicial e do estoque final, para ver quantos que sobrou da produção, a gente fazer a média do preço. Talvez seja isso. Talvez, mas veja a minha lógica. Ele vendeu 935, certo? Ele produziu 845, mas ele vendeu todo esse estoque daqui. Se é primeiro que entra, primeiro que sai, dos 935 que foram vendidos, 475 foram do estoque passado, certo? Então, me sobrou só para vender do estoque produzido 460. Desses 460 que eu vendi, eu produzi 845. 845, 385 ficou no estoque final e 460 foram vendidos a R$19,90, certo? Então, eu tive uma baixa de estoque de 475 vezes R$18,90 e 460
vezes 19,10. Então, no mês 8, no meu estoque, saiu 17.763,50. Isso no mês 8, né? Isso. Vamos fazer isso do mês 9. No mês 9, a gente tem um estoque inicial de 385 a 19,90. E eu vou vender 878 a 19,90. Então, vai ficar faltando para eu vender apenas 493,90. Só que o custo não se altera, é 19,90. Então, eu vou pegar todo 878 e multiplicar por 19,90. Tem essa resposta? 16,786,99? Tem 16, A mais 68. próxima é a letra C. Letra C. 87, redondo. Se não me engano, no gabarito tem letra D, essa. Deixa eu olhar aqui. Exatamente, é isso que eu tô vendo, que é R$ 1 de diferença só. Porque ele arredondou, ele botou 94%. 94% de 935 é 878,90. E aí ele arredondou para 879, entendeu? Aí bate certinho aqui com o que ele quer. Eu acho que eu me lembro dessa questão. A gente tentou anular essa questão. Ela não foi uma questão exatamente por esse arredondamento aqui. O aluno que fez o arredondamento se deu bem. O aluno que não fez o arredondamento se deu mal. Eu me lembro dessa discussão. Letra D de quê? Deus me ajude. Professora, Dona Bela. só para recapitular, então, a metodologia que a gente aplicou nessa questão foi a multiplicado pelo valor que ela do custo dela? Só isso? Exatamente. O custo da mercadoria vendida, praticamente. Que foi vendido multiplicado pelo custo de vendas. Isso é o que foi baixado no estoque. É como se fosse um inventário aí, né, professora? Já que na contabilidade a gente faz inventário, no caso. Professora, a senhora poderia colocar só o mouse em cima da fórmula aqui para dar uma olhadinha? Das vendas do mês 9. Como é que eu soube dessas vendas? A senhora calculou 94% das vendas do mês 8. Aí eu botei 94% de 935. A não foi? E aí eu arredondei 879. Entendi. Eu acho que tem que arredondar mesmo, professora, porque não é em unidade, né? Ele não pode vender uma unidade zero, né? Sim. Mas ele não deixa claro isso na questão, por isso que a gente brigou. Então, professora, nessa questão aí, o que ele quer
para chegar nesses 494 multiplicado por 19,10, ele quer a baixa. Não é 494, não. Vendas do mês 9 por 19,10, porque não tem... É tudo isso que vai ser dado baixa no estoque, entende? Ah, entendi. Tudo que vai ser vendido. Ele não No mês 9. estoque Entendi. final do mês 9, né? Uhum. Eu Entendi. não gostei dessa questão. Essa questão não é legal. É. Pelos termos que ela utiliza, certo, pessoal? Baixa, qual o valor da baixa do estoque para setembro? Qual a custo de mercadoria vendida de setembro? Poderia ser, entende? Estaria Sim, muito e Parecendo mais uma questão de CRC, do exame de suficiência, do CFC. quinze. Determinada empresa utiliza o orçamento no qual são elaboradas todas as peças orçamentárias com a fixação de determinado volume de produção ou de vendas, que determinarão o volume das demais atividades e setores da empresa. É correto afirmar que essa empresa adota o orçamento? Rapaz, já foi falar de flexível, de base zero, então vai ajustado. Algum outro chute? Saiu da tela, professora. Eita. Essa leitura é a leitura da seção 3 que vocês têm que fazer, certo, pessoal? Porque esse é o conceito de orçamento estático. Quando você fixa determinado volume de vendas e depois todas as atividades vão depender daquilo, né? Daquela fixação. 15 é a letra. Letra A de... Aprovados. Aprovação. Aprovação. Maravilha. Esse assunto 16 aqui caiu, pessoal, na disciplina. Ele não existe mais. A gente endoidou para fazer isso semana passada, viu, professora? O menino, a gente, meu Deus do céu, que é isso? Onde é que tem isso? Não tem condição. Bem normal. Mas isso aí seria o quê? É uma questão de logística essa, né, pessoal? A empresa Delta Comp está analisando os impactos da necessidade de capital de giro em função dos números orçados para o próximo período. Ela não pode ter nenhum excedente em capital de giro, né? Por força da sua política interna. Aí ele bota ativo, passivo, lá. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que a variação no prazo médio de renovação do estoque a ser estabelecido de forma a garantir o NCGG é igual a... Isso tem a ver com prazo operacional, era um assunto que tinha em controladoria há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que essa questão foi anulada, porque... E eu estou com o gabarito errado. Por isso que eu acho que também a 15 foi anulada. Eu me lembro dessas confusões. Mas, enfim, vou ver se o gabarito é esse mesmo.
Mas isso daí é uma questão específica sobre prazo, prazo médio de operações, prazo médio do estoque, prazo médio de pagamentos, prazo médio de recebimentos, que a galera que fez a administração 2 viu esse assunto. Porque ele é de administração 2. Na redistribuição dos assuntos, ele foi para 2, ele não ficou em orçamentária. A empresa Equilíbrio Instável possui um custo fixo mensal de R$50 mil para operar. Qual é esse dia de rotatividade? Sim. A empresa Equilíbrio Instável possui custo fixo mensal de R$50 mil para operar normalmente. Seu custo variável unitário é de R$10 por unidade. E o preço líquido de vendas unitário é de R$30 a unidade. Com base nesses dados, é correto afirmar que, para se atingir o ponto de equilíbrio operacional, devem ser vendidas mensalmente. Então, mais uma questão que não tem a ver diretamente com o conteúdo da disciplina, mas que também, neste ponto, a gente tem que saber do que se trata, que é a fórmula do ponto de equilíbrio, né, pessoal? E a gente tem que lembrar de que ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido por margem de contribuição. E que isso significa R$50 mil dividido por 30 menos 10. E isso significa quanto? Letra B. Letra B. B de quê? Mas ele já fazendo essas porcarias, não tá entendendo vocês. A empresa Forex está fazendo uma análise de seu último balanço patrimonial e destacou as informações a seguir. Analisando as informações divulgadas, os totais do capital de giro e do ativo fixo são, respectivamente,
eu preciso agora que vocês me ajudem a somar, certo? Que eu vou apontar aqui e vocês somam. Contas a receber de curto prazo é uma conta de capital de giro ou de ativo fixo? Capital de giro. Capital de giro. Contas a receber de longo prazo é de capital de giro ou de custo fixo? Ou de ativo fixo? Capital de giro. Eu fixo. Nenhum dos dois. Nem de capital de giro, nem de ativo fixo. Contas a receber de longo prazo é capital, é ativo não circulante. Equipamentos, capital de giro ou ativo fixo? Ativo fixo. Estoque, ativo... Ativo fixo. Não, estoque, Não, equipamentos. capital de giros. Capital de giro. Financiamento, capital de giro ou ativo fixo? Nada, né? Fornecedores, ativo fixo ou capital de giro? Nada. Imóveis, capital de giro ou ativo fixo? Ativo fixo. E intangíveis, capital de giro ou ativo fixo? Ativo fixo. Ativo fixo. Portanto, quanto é que dá aí o nosso ativo fixo? 345.600 mais 78.460 mais 297.000 é igual a 721.060. perfeito, que nos tira apenas uma, né, uma dessas variáveis. E o capital de giro, quanto faz? 130.950. Letra D. Tá certo no gabarito? Tá sim. Ô, professora, esse Sim. tipo de questão hoje em dia ainda pode cair na prova? Pode. Na minha prova não vai cair, não, esse tipo de questão, não. A minha isso é uma questão muito fácil para a disciplina de administração orçamentária e controladoria. Isso, professor. Amolou esse coração aí, professor. Pense no ar de aprovação. Letra D de desodorante, pessoal. XIX. Um projeto avaliado pela empresa obteve os seguintes indicadores: VPL, menos 10, TIR, 12% e payback, 5%. E payback, 5 anos. Sabendo que o custo de capital da empresa é de 15% ao ano e a taxa de juros básicas da economia, que não tem risco, é de 10% ao ano, os gestores da empresa devem... Qual é a letra correta? Todo mundo já viu isso aqui na disciplina de Administração Financeira 1. Eita, faz muito tempo, professora. Faz. Esse é o problema da gente estar na última disciplina de finanças.
A gente brigou para que essa questão fosse, né, retirada, anulada, mas a gente não conseguiu, porque ela tinha resposta válida. E se Vai no VPL, né? Bom, o que a gente pode calcular, né? O custo de capital da empresa é 15% e o risco da economia é de 10%. Se eu só tenho taxa de juros, pessoal, eu só posso comparar com a taxa de juros que é a TIR que o projeto dá. Então, o projeto vai render 12% e o capital da empresa custa 15%. Eu devo aceitar esse projeto? Não. Porque ele vai render menos do que o esperado. Mas ele bota aí que eu devo rejeitar o projeto porque o VPL é negativo, que também é verdade. E como a gente não tem a opção aí de colocar a TIR, a 19 é a letra A. Mais uma dessa não corre risco de cair nessa sua prova, não, né? Nenhuma. Graças a Deus. Biscoitado, na minha infância, era um xingamento, pessoal. Eu não sei muito bem o que significava biscoitado. O que significa biscoitado? É um rapaz que é afeminado. É afeminado? É. Pois na minha cabeça, biscoitado tinha mais a ver com abestalhado. Eu também acho que é abestalhado. Não é? Você vê como... Também acho. Após o pessoal na escola xingava biscoitado, o pessoal que era meio afeminado, né? É, não, tem tudo tem várias interpretações, né? Enfim. Podemos? O processo de variar seletivamente parâmetros chaves de um plano ou orçamento para identificar dentro de que limites uma alternativa de decisão é preferível está baseado no conceito da análise sensibilidade. Letra C. C de Coisado. coisado. De acabou. Acabou. De confinamento. Letra C de confinamento. Ficou muito melhor, confinamento, pessoal. Ô, Messia. Ou letra C de caralho, acabou. Calma que tem uma semana ainda. Essa acessibilidade é o que mesmo, professora, que eu não lembro? Então, seção 4, a gente falou sobre a variação de itens do orçamento para verificar onde é que o orçamento é mais sensível a partir de que variáveis. Essa análise é chamada de análise de cenários ou análise de sensibilidade, certo? Que é exatamente a variação de elementos chaves do orçamento para ver qual é o impacto maior que existe na variação de que, né, especificamente de que variáveis vão mudar com mais fortemente, né? Um processo. Esse é o nome que se dá a um processo de análise de sensibilidade. Dá uma lida lá na seção 4, por favor, que tem vários elementos sobre isso. Então, pessoal, estamos acabando aqui. Eu preciso fazer chamada, né? Rapidamente. Um minutinho só. Eu quero chá. Hoje eu quero chá.
Minha mãe bateu na porta e disse que eu tinha perdido o chá. Eu fui correr atrás do chá. Ui, que chá doce. Desculpa, pessoal. Tergiversei aqui. Vamos lá. Hoje é dia 9. 9. A prova está marcada para quando mesmo, professor? Semana que vem. Ok. Eu estarei aqui. A prova começa às 18 horas para vocês. Eu só consigo chegar aqui mais ou menos 15 para as 9, para as 7, certo, pessoal? Então, vocês vão começar a prova antes de eu abrir o Zoom, certo? Não é obrigado abrir o Zoom para você fazer a prova. Você pode fazer a prova sem abrir o Zoom, ok? Não vai ter chamada. A chamada vai ser a entrega da prova, ok? Então, se você não tem dúvidas, está indo tranquilo, né? E quer ir, vá-se embora. Vá fazer sua prova e você vai concluir e responde lá. Tá tudo certo. E para quem tiver dúvidas, quiser entrar na sala para ficar aqui, eu vou estar fazendo outras coisas e vou estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Ok. Pronto. Então, vocês vão ter aí mais ou menos 45 minutos de prova sozinhos. Depois eu vou chegar perto. Boto lá no grupo do WhatsApp, vocês entram e a gente vai conversando. A prova, por que vai começar às 18? Porque foi uma orientação da faculdade, Giovana. Assim, a faculdade pediu, já que tem essa, né, alguns alunos podem sentir dificuldade na ferramenta online. Então, vai ser tudo muito novo. Vocês podem ter uma adaptação ali. Enfim, a gente preferiu começar um pouco antes e marcar a entrega para as 9h30, podendo se estender até às 10. A prova será postada lá no Classroom, vai ter uma aba em atividades específicas chamada P2. Vocês entram no Classroom, vai estar lá, clicam, vai dar acesso a um formulário e esse formulário vai ser a prova de vocês. Isso para o pessoal que não é administração. Para quem é administração, vai estar a prova da FGV, o arquivo da prova da FGV e o formulário onde vocês vão marcar somente a ABCDE, né? Enfim, um gabarito onde vocês só vão marcar a ABCDE. A prova vai ser postada no Classroom. Não precisa postar nenhum cálculo, é só o gabarito que vocês devem enviar. Vamos lá. Processos gerenciais. Vamos começar por aqui. Quem de processos está aí? Está Luiz. Matheus. Tamo junto. Matheus. Luciana. Quem? Luciana. Luciana, você está aí, querida. Como é que você? Estou caminhando. Consegui a troca para semana que vem fazer a prova em casa. Que bom, que maravilha. Luciana, e eu acho que só, né? Acho que só. Muito obrigado, queridos. Estudem. E até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Falou, professora. Valeu. Boa noite. Contábeis. Vamos para o povo de contábeis. Fabiano, 1. Frederico, 2. Clara, 3. Vitor, 4. Henrique, 5. Everton, 6. Milene, 7. Igor, 8. Juliana, 9. Giovana, 10. Max, 11. Max, 11. Daniel, 12. Edjane, 13. Wilka, 14. Renato, 15. Juliana, de novo, 16. Larissa, 17. Michele, 18. Bruno, 19. Renata,
20. Ok, 20 de 29, foi ótimo. E administração, Raul, Carla, Gustavo. Tchau, professora. 3, tchau, tchau. Depois, Maesca, 4, Rafael, 5, Lucas, 6, Nicole, 7, Rodrigo, 8, Cíntia, 9, Kelly, 10, Adriano, 11, Álvaro, 12. Boa noite, Chamou, gente. professora? A senhora me chamou não, professora. Chamei não, Matheus. Chamei logo lá em processos. Não, Matheus, você tá aí. 13. E eu, a senhora não chamou. 14, Claudiane. Maravilha. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu mesmo. Tchau.